voltando para Brasília, né? Estamos aqui pegando a estrada de volta. Ontem foi uma noite muito emocionante, o encontro com o Beltrán, né? Foi muito emocionante, ele chorou muito, ele se emocionou muito. E por várias vezes teve que parar para beber uma água e segurar a onda para continuar falando. Foi super importante, não só porque a gente se encontrou, mas porque a gente conseguiu registrar quanto é significante para ele toda essa história, quanto ele tem hoje, consegue fazer uma leitura estética de toda a vida, de todo o sofrimento, de todo o processo de aprendizado e de tudo que ele é como pessoa e como artista. Ele deixa isso muito claro, né? Que tem bastante consciência sobre isso e que leva com toda essa luta, porque é uma luta, a questão do preconceito, sobretudo, ele relata sobre a questão do preconceito, né? Por ele ser homossexual assumido e ainda por também se considerar negro, além de ser mais claro, assim, com fisionomias mulatas, mas também puxado para o índio, né, para o caboclo. Então ele consegue falar muito bem sobre isso, ele consegue falar sobre a religião, né, a espiritualidade. Ele é muito espiritual, ele fala bastante desse pensamento espiritualista, assim, de acreditar, de ter fé. Ele fala do encontro, né, de culturas e religiosidades, né? Ele fala do deslocamento da família dele do Rio Grande do Norte para Brasília, o conflito da infância dele, do nascimento dele com a mãe, que nunca teve um relacionamento bom com a mãe, que se lembra de só cenas muito ruins, e que a mãe dele então vem para Brasília e depois ele ficou então sendo criado pelo avô e pela avó, dois caboclos, assim, ele descreve como índios mesmo, né? E de toda a cultura deles, de toda a alegria, de todo o amor que eles deram, os avós, para ele naquele momento. E como era feliz brincar na rua, esse relacionamento da rua era um relacionamento muito sadio, né? Muito bonito para ele, muito gostoso, muito alegre. Então já fica claro aí também que a questão da rua para ele tinha um simbolismo extremamente ligado à questão cultural, né? Da onde ele vem e da forma com que ele foi criado, sendo os avós dele índios, né? Caboclos, essa mistura tão forte, né? Então ele fala disso e que depois ele tem que vir para Brasília encontrar a mãe. E essa vinda para Brasília traz para ele, primeiro, demonstra que há um sofrimento por isso, por esse deslocamento, por a perda das raízes culturais, perda do afeto, da proteção dos avós, né, do amor tão sincero que ele percebe, que ele entende, e da relação tão violenta com a mãe. Fala que a mãe tinha uma preferência entre ele e o irmão. Fala por ele ser menor, ele tinha essa deficiência, vamos dizer, essa defasagem. O irmão era mais afetado, ela recebia mais amor da mãe e ele recebia menos amor da mãe. Ao contrário, mais ainda, ele apanhava e era violentado pela mãe. Eu perguntei para ele sobre a expressão violentado. Ele usa muito essa coisa de como deixá-lo inferiorizado, deixá-lo deficiente, né? Ele usa a palavra deficiente.
deixá-lo deficiente, né? Pelas várias agressões que a mãe o cometia, violência mesmo, ele descreve como violência, como cortes, como tortura, deixá-lo dormido lá com molhado de água gelada, ou de joelhos e milho e gelo. Fala de apanhar muito, de baterem muito a cabeça dele no chão, em pedras, enfim, de se machucar muito, de ser muito recriminado. E ele gostava da rua, né? Gostar da rua. E a rua passa a ser um escape para ele, pela violência familiar. E esse escape, ele vai cada vez se prolongando mais, até que um dia ele não aguenta mais e vai embora pra rua. E aí, na rua, ele, pela própria experiência de sobrevivência, de muita violência na rua, né? Então, vários abusos de policiais, o tal conhecido pelos meninos de Negão da Borracha, que pegava esses meninos menores, batiam muito, prendia ali no Conic em umas salas, batiam e faziam isso querendo obrigá-los também a serem estrupados, né? Ele fala muito disso, de quantas vezes foi estrupado, né? Da primeira vez que foi violentado, de como ele acordou no mato todo sangrado, de que ele sempre foi homossexual, mas ele nunca tinha tido uma experiência dessa. Ou seja, ele disse que havia uma tendência de ser bem explorado o lado feminino. Ele fala com muita segurança sobre o lado masculino e feminino dele como pessoa. E a partir daí ele fala que então ele sempre teve essa tendência mais feminina, que como ele sofria muita violação da mãe dele, ele atribui muito pela, fala da ignorância, né? Aí também da cultura também, vindo também da cultura, né? Da parte mais longe, assim, de tudo, parte mais violenta, né, da sociedade, que precisa do castigo, de castigar, né? Então ele fala, essa foi uma grande violência, né? O dia que para ele ele foi violentado, né, e acordou no mato, etc. Então ele vai falar dessa trajetória dele na infância, na rua, né, e da amizade dele com outro menino da rua daqui da Ceilândia, que era o Fernando, também conhecido como Fernando Punheteiro. Que o Fernando era um menino muito bonito, né? É muito legal ouvir da boca dele essa amizade, descrever essa amizade, porque realmente a gente sempre observou a amizade deles, eles sempre andavam juntos. O Fernando muito bonito, ele fala inclusive da beleza do Fernando como uma beleza de Hollywood, que ele seria certamente um artista de sucesso, porque ele, além de ser vaidoso, ele se amava, ele se curtia, ele gostava de seduzir, e ele seduzia e era seduzido, né? E que ele gostava desse jogo, e que ele gostava de se cuidar, e que ele gostava de malhar. Tudo para ele era um desafio para ele ser o melhor, ou o destaque. Isso eu lembro perfeitamente, do Fernando. Então ele fala que a família do Fernando era evangélica e a dele mais espírita, né? Mais ligada aos pretos velhos, né? E fala também, ele, ao falar disso, ele mostra que é possível também ter esse relacionamento, porque
porque além dessa religiosidade ou dessa cultura de cada um, eles estão presos também por um laço de afetividade, porque eles se gostavam muito, eles gostavam de andar junto, um gostava de encontrar o outro para contar as suas aventuras. Vamos parar a cada 20 minutos.